E o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e também do Distrito Federal decidiu adotar uma alíquota de 17% de ICMS para as compras feitas em plataformas online de varejistas internacionais, como a Shein e a Shopee. Para entrar em vigor, ainda vai ser necessário editar um convênio de ICMS para implementar a mudança. Então, para a gente entender um pouco mais sobre essa decisão, vamos conversar a partir de agora com o advogado e professor de Direito Tributário, Bruno Romano, a quem eu agradeço demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Daniel Caniato. Uma boa noite a você, uma boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan, e é sempre um prazer estar aqui contribuindo com vocês. Muito obrigado pela gentileza. Para começar, professor, como avaliou essa decisão do Concefaz? Então, a adoção de uma alíquota única de 17% para todos os estados, para essas importações feitas nessas plataformas digitais. Agora, a Receita Federal tinha feito justamente esse pedido de unificação, né? O índice pode até ser mais baixo do que atualmente é cobrado em alguns estados, mas o que a gente pode esperar dos preços quando o sistema de fato estiver em operação? É uma excelente pergunta, Daniel. De fato, a alíquota hoje, que é aplicada atualmente pelos estados, ela varia de 17%, que vai ser a alíquota única, chegando até 22%, a depender do estado. Então, de fato, com essa unificação de alíquotas, vai haver uma redução da carga tributária. Mas tem um detalhe nisso. Hoje, existe uma faixa de isenção de os produtos de 0 até $500, eles não são tributados pelo ICMS, assim como também não são tributados pelo imposto de importação. De $500 até $3.000, aí já há a incidência do ICMS, também do imposto de importação, o ICMS nessas alíquotas variáveis, que vão de 17% a 22%, e o imposto de importação, que é de 60% do valor do produto. E, por fim, das compras acima de R$3.000, aí, além do imposto de importação e do ICMS, também há incidência de IPI, PIS e COFINS. Com isso, há uma faixa de isenção para esses produtos de $500 e não se sabe se esse novo convênio vai manter essa faixa de isenção de $500 na aquisição por pessoas físicas de produtos oriundos do exterior. Então, pode ser que, se for revogada essa faixa de isenção, há um grande risco de encarecer os produtos que são importados pelos consumidores brasileiros. Pois é, essa é uma questão importante, há uma grande dúvida em relação a isso, porque muitas dessas plataformas se utilizava esse subterfúgio e eles enviavam a mercadoria com o nome de pessoa física. Então, parecia que era um envio de pessoa física para pessoa física. Agora, professor, o Ministério da Fazenda pretende criar, então, uma plataforma com essa cobrança única, tanto para os tributos federais quanto estaduais, e claro que esse ICMS único de 17% deve provavelmente ajudar nesse processo. Agora, os tributos seriam aplicados nas vendas. O senhor entende que isso evitaria que essas redes varejistas internacionais burlassem o sistema? Agora, os mecanismos de fiscalização também não devem ser mais eficientes? Daniel, há uma necessidade de haver uma maior fiscalização. Quando há uma lei dispondo sobre uma carga tributária, de fato, tem que haver fiscalização. Um sistema nesse sentido contribui para a fiscalização. Afinal de contas, o sistema ele acaba deixando tudo eletrônico, fazendo com que a remessa de dados eletrônicos, de informações, de maneira muito mais rápida. O maior exemplo que a gente tem disso é a nossa declaração de imposto de renda, que foi agora no dia 31. Com tudo eletrônico, a fiscalização fica muito mais fácil. Mas, claro, que também vai existir a fiscalização física, isso se mantém. Com a chegada de um determinado produto nos Correios, os Correios já está sendo desenhado também uma ideia para que os Correios informem a Receita Federal, num prazo de até 3 dias, para que a Receita Federal faça também a conferência dessas mercadorias que chegam em território brasileiro, e em se analisando o que é o fato, o que é o caso de incidir a carga tributária, tanto de imposto de importação quanto de ICMS, e a depender do valor até os outros demais, IPI, PIS e COFINS, aí sim a Receita Federal notifica o comprador e determina que ele faça o recolhimento do valor da diferença se não houve recolhimento, se houve um recolhimento a maior,
em momento anterior. Ainda que essas discussões em torno da cobrança de impostos sobre essas importações acabem dando como exemplos essas gigantes do varejo eletrônico da China, é importante lembrar para a nossa audiência que esse novo sistema de cobrança será aplicável para importação de produtos adquiridos em plataformas de qualquer país, não necessariamente só da China, de empresas do mundo inteiro. Agora, tentando trazer essa discussão para o cidadão, a pessoa que eventualmente efetua compras por meio dessas plataformas ou que tem o desejo de realizar essa compra. Com esse sistema mais rigoroso, essas compras ainda serão vantajosas? Vai depender muito do valor da mercadoria, evidentemente, e da carga tributária que vai incidir. Por exemplo, ao se comprar uma calça jeans que custe, por exemplo, convertendo R$100, né, $20, com um câmbio aproximado de R$5, R$100 é o valor da calça jeans. Considerando a carga tributária de 60% de imposto de importação, mais agora os 17% do ICMS, nós vamos ter uma carga tributária aí de 77%. Vai praticamente dobrar o valor da calça. Então, dos seus R$100, a pessoa vai pagar R$177. Com isso, se ela analisar que no mercado nacional as calças jeans, no meu exemplo hipotético, estão custando menos de R$177, é preferível que ela não faça essa aquisição do exterior, que ela prestigie o mercado nacional. Por outro lado, se as calças jeans brasileiras estiverem de um valor superior a R$177, aí sim ela vai poder fazer essa compra internacional, vai pagar mais, é verdade, do que ela estava acostumada a pagar justamente por conta dessa carga tributária, mas ainda assim vai ser uma compra vantajosa. E o exemplo é ótimo, viu? Porque eu vejo muitas pessoas comprando roupas, inclusive calças jeans, por meio dessas plataformas digitais. Agora, já há informação, a projeção, se a pessoa que está procurando o item, ela vai ter o valor da peça e o valor do imposto ali no momento da compra, separadamente, depois o total, já há informação de como isso será apresentado para o consumidor? Ainda não há informação de como isso será apresentado ao consumidor, mas é provável, efetivamente, de que o valor que conste já seja o valor final, já com os impostos incluídos. Isso é muito comum, ainda mais aqui no Brasil, porque aqui no Brasil todos os impostos eles já são embutidos no preço. Então, quando você vai fazer qualquer tipo de compra no mercado, você não vê qual que é o valor do produto e o quanto você paga de imposto. Só depois que sai a notinha, se você tiver curiosidade, pegar o cupom fiscal lá no final e você vê o preço, o valor aproximado dos impostos que incidiram sobre sua compra. Por nós termos essa cultura, efetivamente, de já colocar os tributos embutidos nos preços, é provável que os valores já sejam os seus valores finais. Não se veja o que é o valor da compra e o que é o valor do tributo. Mas, se tivermos um avanço nessa área, pelo menos, em que conste segregadamente o valor da compra e o valor do imposto, vai haver uma maior transparência ao consumidor, isso com toda certeza. A transparência também no momento da compra me parece fundamental para que a pessoa faça a reflexão e tome a melhor decisão. Agora, doutor, muitas pessoas se acostumaram a comprar por meio dessas plataformas em valores muito mais baixos do que os produtos nacionais. Agora, os players nacionais reclamaram com razão, já que muitas dessas empresas se utilizavam de um subterfúgio legal, mas a aplicação e o modus operandi não era o adequado e o recomendável. Agora, o que muitos esperavam era que houvesse desoneração das empresas locais, que nós tentássemos baixar a operação aqui do Brasil e não elevássemos a taxação para os players internacionais. Faltou um amadurecimento nessa discussão, justamente em meio às discussões da reforma tributária no Congresso Nacional? Sem sombra de dúvidas, Daniel, faltou amadurecimento, sim, até porque a melhor forma de se estimular o mercado nacional não é sobretaxando quem está no exterior, e sim
diminuindo a carga tributária aqui no Brasil, justamente para que haja uma maior motivação econômica na hora da produção. Não me refiro apenas à redução de carga tributária de ICMS ou de IPI para os produtores, ou PIS/COFINS. Afinal de contas, PIS/COFINS é um dos tributos mais violentos que nós temos aqui no Brasil. Afinal de contas, ele incide sobre a receita, não é nem sobre o valor do produto, então é ainda mais agressivo. Mas ao invés de nós termos uma diminuição de carga tributária com relação a esses tributos, houve uma tributação majorada sobre o que está no exterior. Mas, além disso, seria muito relevante também haver uma diminuição da carga tributária sobre a folha de salários. Afinal de contas, hoje a carga tributária da folha de salários também é muito elevada, atinge um patamar de mais de 20% sobre o valor da folha, e em muitos casos também desestimula a geração de emprego. Justamente por isso, o governo, identificando esse momento de reforma tributária, poderia direcionar seus esforços para uma reforma administrativa, reduzindo cargos, diminuindo o tamanho do Estado, diminuindo os custos em geral, e aí sim, como uma segunda etapa, parte-se para a reforma tributária, que é necessária, mas saindo a reforma tributária do jeito que está hoje, o que se verá vai ser um aumento de carga tributária global e um aumento de preços, porque o governo está usando os tributos para fechar suas contas, o que é, infelizmente, algo muito equivocado para gerar a economia do Brasil. Mencionou a reforma tributária, se me permite, vamos só nos aprofundar um pouco em relação a essas tratativas e discussões que acontecem no Congresso Nacional. Inclusive, a informação que nós temos é que o relatório que aquele grupo de trabalho se debruça para elencar e tentar compilar as informações que estarão nesse texto que será votado pelo Congresso Nacional, ele deve ser apresentado na próxima semana. Informações preliminares: o texto terá um IVA dual, Imposto sobre Valor Agregado, alíquotas múltiplas, e deve ter 4 regimes. O senhor já deu um spoiler aí, adiantou, entendendo que a reforma tributária deverá incidir em uma carga tributária maior. É isso? Mas quais são suas expectativas em relação ao texto que muito provavelmente será apresentado na próxima semana? Bom, minha expectativa, assim, eu ando muito curioso para saber como vai sair esse texto, até porque já se aventaram diversas hipóteses na mídia, no mundo jurídico. Já se falou que seria um IVA único, agora é um IVA dual. Já se falou que seria uma carga tributária, uma alíquota única, agora já está se analisando por uma outra perspectiva, com mais de uma carga tributária. Mas a verdade é que estados e municípios vão perder efetivamente uma autonomia arrecadatória, o que vai ser um efeito rebote da simplificação que está sendo prometida. E vale dizer que a simplificação ela é necessária. Afinal de contas, hoje, se você não consegue ter certeza de como tributar alguns produtos. Eu gosto de dar como exemplo o leite de colônia, porque muitas pessoas entendem que é perfume e outras que é produto cosmético. Isso já é suficiente para mudar a carga tributária. Ou então aquelas sandálias de borracha famosas, que tem aqueles furinhos. Tem gente que fala que é sapato e tem uma carga tributária, tem gente que chama de sandália e tem outra carga tributária. Então, isso gera essas confusões. A simplificação é necessária. O problema hoje se dá justamente nessa carga tributária. Quando se dizia que ia ser uma alíquota única, aventava-se que essa alíquota ia ser de 25% a 30%. Isso ia aumentar muito a carga tributária brasileira, ia fazer com que os serviços hoje, que não pagam nem 15%, iam ter que pagar 30% de tributos, e hoje os serviços representam mais de 70% do PIB, então tem esse risco. E eu acho que visualizando essa problemática existente entre serviços, setor agro e produtos industrializados, eu acho que eles tentaram criar essa multiplicidade de alíquotas. Qual é a questão? Com essa multiplicidade de alíquotas, pode ser que eles continuem aumentando a carga tributária, e esse é o grande receio do empreendedor brasileiro. Afinal de contas, de nada adianta você ter um grande desafogo diminuindo os custos periféricos da operação. Afinal de contas, gasta-se horas e mais horas e mais horas para saber qual que é a carga tributária correta que incide sobre determinado produto, e de nada adianta você ter essa economia, por um lado, e ter um efeito de rebote com um aumento de carga tributária que às vezes pode ser até extorsivo, e é por isso que é muito interessante ficarmos de olho para saber como vai ser dessa divisão de alíquotas, e esperamos que seja o melhor para o Brasil.
Bruno Romano, advogado de direito tributário e também professor, agradeço demais pela participação. Certamente teremos oportunidades de conversar mais e mais, afinal, reforma tributária deve render demais nas próximas semanas. Professor, um grande abraço e, por favor, volte mais vezes à Jovem Pan News. Daniel, eu agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite.